Então, muito boa noite, pessoal. Prazer em estar aqui mais uma vez com vocês. Eu me chamo Kaique Batista e hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Convidado Flávio Cotec. Muito prazer em estar aqui com o senhor, viu, Flávio? Boa noite. Primeiramente, quero agradecer ao grupo, né, por ter me escolhido para ajudar na apresentação de vocês ali do projeto de extensão e poder ajudar ali no podcast, falar um pouco sobre a nossa empresa. É um prazer. Muito obrigado, Flávio. E hoje temos também nossos colegas de classe que irão nos auxiliar com essa gravação. Primeiramente, o Robertson Silva. Se apresente, Robertson, para nós, por favor. Bom, boa noite. Se chamo Robertson Silva. Vamos entrevistar o Flávio, perguntar sobre o ramo de serviço dele. Vamos ver o que ele tem a falar para nós aí. Perfeito. E aqui temos um outro convidado muito especial, que no caso é nosso colega de classe, Guilherme. Por favor, se apresente, Guilherme. Boa noite a todos, eu sou o Guilherme Maciel e hoje estamos aqui com o Flávio, como o meu grupo já passou, e vamos ver os conhecimentos que ele tem para passar para nós hoje. Perfeito. E hoje também estamos juntamente com a nossa professora Mauri, cuidando dos detalhes técnicos. Aí, se apresente, professor, por favor, para nós. Boa noite, galera. Exatamente. Muito boa noite. Então, Flávio, primeiramente, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente se apresente, Flávio. Quem é você, o que vive, como come? Bom, então, eu sou natural lá de Cruz Machado mesmo. A gente já de muito tempo tinha os fornos lá de produção de carvão e a gente via uma dificuldade em comercializar, né, o nosso produto. Então a gente tinha que vender para uma pessoa que acabava vendendo para outra e a gente acabava vendendo o nosso produto por um preço muito, muito baixo. Então ali que veio o intuito de por que a gente não fazer mesmo esse serviço, que é de embalar o nosso produto e vender direto para o mercado, né? Então ali que surgiu a nossa empresa, né? Bacana, bacana. E como é que é o nome da sua empresa, Flávio? Bom, a empresa é AEF Produção e Comercialização de Carvão. Perfeito. E da marca do carvão, qual que é? Achei muito legal quando você falou o nome. Bom, então a marca ali, a gente já tem uns projetinhos, nada ainda feito no papel, né? Mas então hoje 100% das nossas vendas é tudo para o mercado varejista, né? Então a gente vende para tipo uma venda indireta, né? A gente vende para uma empresa que ela acaba fazendo a distribuição para os mercados, né? Mas futuramente a nossa meta é ter a nossa própria marca e tipo deixar de ser 100% indireta a nossa venda para ser tipo 25%, 30% ser a nossa marca mesmo. Só que de começo é complicado você conseguir entrar no mercado, né? Você tem que ter um produto inovador, né? Uma embalagem inovadora, né? Porque não é simplesmente você fazer o produto e levar para o mercado, né? Você tem que se diferenciar de alguma maneira, né? Então... O senhor é um empreendedor novo, então, bacana. E, Flávio, como é que surgiu essa ideia de empreender na questão do carvão mesmo? Bom, então, a gente já produzia, já tem tempo ali, e foi visto ali que o mercado do carvão, né, a gente acabava vendendo por um preço muito barato e chegava no consumidor final com preço muito alto, né, por conta da quantidade de pessoas que acabavam trabalhando com o carvão, né. E então a gente notou essa falha aqui e começou a fazer esse processo sozinho, né. Então como a gente já possuía os fornos de produção, tudo, né, foi um tanto quanto mais fácil pra gente, né, já tinha os reflorestamentos, já tinha ideia de como funcionava, né, já tinha um produto de qualidade, né, então a gente começou aos poucos, vender e entrando no mercado, né. Entendi. Eu só não entendi uma parte. A tua família já trabalhava com isso? Que você já tinha os materiais e tudo? Ou foi algo que, tipo, só tinha por outra razão, assim? Na verdade, o carvão teve uma época que ele era bem comercializado para Minas, né? Ia para derreter ferro mesmo, né?
Só que foi uma onda, né? Tipo, coisa de 2, 3 anos e acabou parando, né? Então, meu pai já 20 anos atrás ele já produzia, né? E daí depois passou para churrasco mesmo, né? Produção de carvão e diminuiu muito, né? Aí começou de ficar parado, né? E a gente já, como viu que podia agregar mais valor ao nosso produto, né? E já tinha todos os reflorestamentos, essas coisas, né? A gente só pensou em fundar uma empresa, né? Para facilitar esse processo e garantir, né? Uma venda melhor, né? Bacana. E Flávio, como é que funciona esse processo de fazer o carvão, tipo de pegar o reflorestamento? Pode nos explicar um pouco mais? Bom, então o nosso processo ele é um tanto quanto demorado, né? Ele começa no campo mesmo, né? Onde a gente faz a derrubada, né? Dos reflorestamentos. Espera um tempo, né? Um tempo de entre 1 a 2 meses, né? Onde faz a secagem das árvores e depois queima, né? Que é para eliminar as folhas, os galhos menores, né? E depois faz a extração da madeira, né? Então, depois que faz a extração da madeira, a gente tem uma equipe lá que ela vai cortar em toras, né? De 1 metro e vai lascar ela e vai armazenar nos montes, né? Nos estaleiros. Então, do corte da árvore até ela ficar pronta para a produção do carvão, vai cerca de meio ano. Então, ali é complicadinha essa parte. Daí, quando a lenha já está pronta, né, para ir para a produção, a gente faz o transporte dela, né, que vai para a doca de produção, que seria os fornos, né. Aí entra até uma questão, né, que a gente antes fazia todo esse serviço manual, né, de carregamento da lenha e descarregamento, e hoje a gente conseguiu até fazer uma aquisição de uma gara florestal, né, que facilita esse serviço. Então, antes, como era um serviço pesado, manual, a gente levava 3 a 4 horas em 4 para carregar um caminhão de madeira. Hoje, um funcionário qualificado ali, ele vai lá sozinho e com meia hora, 40 minutos, ele consegue carregar o caminhão sozinho. E para descarregar é mais rápido ainda, com 15, 20 minutos ele já descarrega o caminhão. Então ali já ajudou muito no nosso processo, né? E de quando ele está na doca de produção, ali nos fornos, vem uma equipe e coloca ele dentro dos fornos, empilha. A gente acende eles, inicia a carbonização, né? E aí ele fica entre 4 a 5 dias carbonizando, né? Até que ele chegue no ponto do carvão, né? Aí o forno ele é lacrado, passa mais uns 3 dias de refrigeração, né, que é para apagar o fogo em dentro, e daí vai atirado, né. Quando é atirado, ele é tirado de uma forma bruta, né. Aí a gente faz o carregamento dele em um caminhão, né, que faz o transporte interno da empresa, né, que leva até o nosso barracão, né, onde ele é, digamos, peneirado, né, onde é classificado, né, os pedaços que vai para o mercado, né, e os resíduos que ele gera, né, como os pedaços menores, o pó e mais o tição que tem também. Aí ele é classificado, tem uma peneira, né, e já é direto embalado, né. Assim que ele é embalado, é visto o que a gente vai vender na semana. Por exemplo, começo de semana que vem, a gente já tem programado que tipo de embalagem a gente vai fazer, né, qual o tamanho do pacote, né. Aí já é passado para o pessoal lá do barracão e eles dão isso, né? Então, assim que faz a carga, vai montando tudo nos pallets e vai armazenando no barracão, né? E quando o nosso caminhão vem, daí é só carregado e levado direto para o cliente, né? Interessante o que você está falando, Flávio. Então, esse projeto do carvão de vocês, a empresa de carvão de vocês, então, desperdício não existe, é 100% utilizado tudo. Desde o pó do carvão até as cinzas, todas elas são usadas, né? Exatamente. Então, tipo, como eu falei, né, que o carvão ele gera 3 tipos de resíduo, né, que é o tição, a moinha, que é o carvão granulado, né, e o pó, né. Então, o tição ele vai voltar de novo pro processo de carbonização. Então, não é perdido nada, né, até ele virar carvão. A moinha em si, ela vai para forno, né, onde é derretido. Até é interessante isso daqui, que ele
eles derretem baterias usadas, então vai pro forno lá com exaustão, né? Os caras utilizam o calor que ele fornece, né, para fazer o derretimento desse. E o pó em si ele é usado como um adubo natural. Então, por exemplo, como agora foi plantada a grande parte das lavouras lá, a gente não vende para utilizar na lavoura, né? Mas a gente consegue usar como adubo nos nossos reflorestamentos mesmo, né? Então, tipo, ele é rico em nutrientes, né? Por ser a cinza da madeira mesmo, né? Ele possui tudo que uma madeira precisa para crescer, né? Então, a gente faz a esparamação dele nas áreas, ou até mesmo na lavoura, né? Tipo, plantio de soja, milho, né? É bastante recomendado, né? Essa parte. Ah, entendi. E esse processo que agora você está falando que antes era bem manual, né? Da parte de cortar as madeiras e tudo, vocês utilizavam motosserra, machado ou... Bom, não essa sei. parte aqui, a utilização da motosserra ainda continua, né? Por causa que existem máquinas para fazer esse serviço, mas é um valor muito alto. Quem sabe futuramente, né, a gente consiga fazer parcerias com outras empresas, né, que também estejam nesse mesmo problema que a gente tem, né, que é a mão de obra para fazer esse tipo de serviço. Aí poderia fazer tipo uma associação, né, para comprar uma máquina dessas daí e fazer o serviço comunitário, né? E daí a parte de lascar a madeira, né, por causa que o eucalipto ele engrossa muito fácil, né, que a gente utiliza lá. Então, a maioria, tipo uns 90% tem que ser lascado tudo. Daí agora a gente já tem ali o rachador, tudo, mas mesmo assim, né, o processo de você colocar a madeira em cima do rachador, ele acaba sendo manual, né? E a retirada da lenha lascada, e assim mesmo é pesado, né? Mesmo que o rachador facilite, né, de você não precisar já usar um machado, tudo, né? Então, nessa parte de mercado e concorrência, qual que é o principal dificuldade que vocês têm nessa parte? Bom, como eu falei, a gente agora tá entregando mais, tipo, venda indireta, né? A gente entrega para uma empresa que faz a questão da venda, né? Distribuição para os mercados. Então, a parte de concorrência ali não tá sendo tão grande por enquanto, né? Mas mesmo é na parte de produção ali em Cruz Machado mesmo, né? Tipo, parte de madeira, como tem outras empresas que trabalham no mesmo ramo que a gente lá. Tipo, acaba que a gente compete uma com a outra, né? Mas para vender para fora, né? Para outros estados, tá sendo tranquilo. O dia que a gente tiver a própria marca, a gente vai ter que competir, né? Com os caras que a gente vende agora, né? Daí acaba sendo um problema, né? Ah, entendi. Como dizem, né? Toda evolução tem um custo também, né? Quando mais você evolui, mais concorrente vem em cima, né? Exatamente, né? E tipo, como a gente começou tem pouco tempo, né? Deve ter uns 4 anos que a gente iniciou no setor ali do carvão de empacotamento, né? Tem empresas lá que já tem 10, 15 anos no mercado, né? E mesmo assim, a gente leva hoje uma comparação, né? Que a gente tá evoluindo muito mais, até já ultrapassou algumas empresas. Então, aqui é o que vai, né? A administração da empresa e como você vai cuidar dela, né? Certo, bacana. E agora, Flávio, você poderia me informar um pouco quais as práticas sustentáveis que vocês vêm utilizando na empresa de vocês? Bom, uma das primeiras práticas sustentáveis eu acredito que seja o manejo do reflorestamento, né? Então, quando a gente faz a retirada da madeira, assim que a madeira é retirada, já é refeito todo o plantio de novo. Então, aqui acaba sendo um ciclo meio infinito, né? A gente consegue trabalhar sem mexer em nada que é da natureza, né? E a parte de resíduos, né? Que a nossa empresa ela não gera nenhum tipo de resíduo que seja prejudicial ao meio ambiente, né? Como a gente consegue reaproveitar os 3 resíduos que a gente gera, é muito bacana essa parte, né? Ah, certo. Como você diz, né? Você utiliza reflorestamento e acaba reutilizando meio tudo, né? Então é muito pouca coisa, né, que realmente não é utilizada. Exatamente. Entendi. E Flávio, vocês precisam de alguma certificação, assim, para ter empresa de vocês ou é tudo liberadão? Bom, assim? tipo, uma empresa de carvão é muito rigoroso com essa parte, né?
por conta até dos impactos que pode gerar ao meio ambiente, né? Então, de primeiro, a gente teve que fazer todo o registro dos fornos. Então, dado entrada no órgão ali no IAT, né? Onde eles vêm fazer uma vistoria, né? Que é o registro dos fornos. Então, eles vêm ver se teu pátio tá tudo de ok, se tua doca de produção tá num lugar bom, se não tem uma vegetação nativa perto, né? Que a fumaça dos fornos possa impactar, né, nas árvores, nascentes, moradores, estrada, por exemplo, estrada municipal tem que ter uma distância de 250 metros. Então é bem rigoroso essa parte. E daí a parte do barracão em si também tem as suas rigoridades, né? Tipo, com nascentes, moradia perto, estrada. Só que é questão bem tranquila de se tratar, né? Agora a parte ali de documentos, a gente tem uma dificuldade mesmo em mata nativa, né? Então a gente tem bastante áreas de mata que tipo, poderia ser, como o terreno é plano, né? A gente poderia entrar com algum tipo de reflorestamento e tipo, preservar uma certa quantia, né? Então a gente tem terreno lá que 80% é mata nativa e apenas 20% a gente trabalha nele. Então a gente queria até tentar conversar com algum órgão, né? Tipo o IBAMA ou o IAT, né? Para fazer mais um manejo dessa área, né? Como tipo, mais uns 15, 20%, só que é muito difícil você conseguir por conta de qualquer árvore nativa que tenha no meio, por exemplo, uma araucária. Se você tiver ali uma área de 10 alqueires, vamos dizer, que você queira tirar a liberação, mas tiver uma araucária no meio, esses 10 alqueires vai ser todo bloqueado, né? Você não consegue mexer por causa de uma araucária que tem no meio. Então, esse daqui é um problema que a gente vem enfrentando, né? Bem complicado, né? E de extrativismo, hoje em dia, ninguém, né, consegue tirar nenhuma renda disso daí, né? Então, é um dos problemas que a gente tem. Certo, entendi. Mas daí vocês não podem mexer com nada, nenhum tipo de mata nativa que o pessoal ele realmente não deixa, é algo realmente que não tem. Pois é, então você ser o dono da terra lá e poder mexer só com, vamos supor ali, de 10 alqueires, você possa mexer só em 2 e 8 alqueires ter que deixar. Você quiser, fazer mais um alqueire de reflorestamento, você vai ter que conversar com algum órgão, o IAT. Eles vão lá fazer a vistoria, tudo, e se o lugar tiver alguma mata mais grossa, que se não me engano, acho que 10 centímetros de grossura, você não consegue já fazer o corte. Então é complicado essa parte aí. Entendi. E Flávio, você poderia me informar qual que foi o maior investimento que vocês tiveram que fazer no início? Imagino que como uma empresa que começou agora, né, deve ter sido bastante investimento assim para começar realmente o negócio. Bom, então, para começar mesmo, o pior foi a parte de documentação, né? A gente teve que investir um bocado sem ter nenhum retorno, né? Então, depois que a gente já teve a documentação, né? A gente foi... onde é que a gente vai vender agora o nosso carvão, né? Já tinha ali seus 15, 20 mil investido ali só em registro, essas coisas, e não tinha nenhum comprador, nem nada, né? E então, depois que a gente fez a parte da documentação, a estrutura a gente emprestou do nosso pai até um galpãozinho que ele tinha lá, que foi um bom lugar, né, para começar mesmo, né? Então a gente começou ali, achou uma marca, né? Um comprador lá que queria o nosso produto e começou negociando, né? Era muito pouco. De começo, se não me engano, era 8 toneladas por mês apenas, né? Era bem pouquinho, né? Mas pra gente já era muito bom, né? E daí, como a nossa estrutura lá era fraca, a gente conseguia ali produzir apenas 8 toneladas por mês, a gente já pensou em ampliar. Então a gente montou um barracão lá, que foi feito primeiro um barracão, já foi um salto enorme, né? A gente estava produzindo ali 8 toneladas por mês, já passou a produzir 8 toneladas por semana em 2 anos aqui. E daí teve ali um aumento ali no nosso produto, a gente foi entrando no mercado, né, sendo reconhecido. E aí a gente aumentou o nosso barracão de novo, então se estava ali com 200 metros quadrados do começo, se não me engano, a gente dobrou ele.
ficou um espaço bem bom para se trabalhar. E tipo, como a gente começou vendendo ali 8 toneladas por mês, hoje, essa semana, por exemplo, a gente vendeu 35 toneladas de carvão. Então já foi um salto enorme para 4 anos aí. Então teve aqui um investimento na estrutura mesmo, né? Para conseguir atender o mercado. O transporte interno, né? A gente precisava de um caminhão para fazer o transporte da lenha. Precisava de outro caminhão para pegar o carvão dos fornos pro nosso barracão, né? Que a maioria dos fornos ele tipo ficam longe, né? 20, 30 quilômetros do nosso barracão, daí precisa ter um caminhão para fazer esse transporte. E até então, até um meio ano atrás, a gente dependia de frete, né? Para fazer essa entrega pros mercados, né? Pros nossos compradores, né? Hoje agora nós temos o nosso caminhão, que a gente conseguiu adquirir, né? Já melhorou completamente, né? Tem uma visão de até ampliar a parte ali de transportadora por conta de as entregas, tipo, ser longe, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, para os caminhões não precisar ficar voltando vazio. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 caminhões, ele pode carregar, subir carregado, descarregar e descer com carvão. Aí, tipo, a gente não vai estar perdendo na questão do frete, né? Vai ser, só que tudo vai evoluindo gradativamente, né? Bem interessante essa proposta de vocês ir mais com o aumento da produção de vocês, então só o reflorestamento que vocês têm já não tá conseguindo manter o que vocês almejam. Vocês estão comprando em volta da região, dos vizinhos, ajudando também eles, porque, como você diz, não é todos que produzem carvão, né? Mas tem bastante gente que tem terreno em volta com liberação para tirar madeira, né? E pelo fato de que nem você comentou com nós aí, a madeira tem que ficar um tempo estocada para ela secar, né? Que ela verde em si, ela não queima, né? Ela não faz a queima para fazer o carvão, né? Então vocês, além do crescimento da empresa de vocês estão ajudando ali o entorno dos vizinhos de vocês também, né? Que está abraçando todos eles. Seria isso, mais ou menos? Isso aí, exatamente. Então, tipo, hoje, da parte que a gente vende por mês, 90% vem de terceiros, né? Que a gente compra o carvão lá daquela região e apenas 10% é nosso. Então é um número muito pequeno, né? Nesse valor, só que, tipo, investir na madeira ali também é complicado, né? Por conta do tempo que ela demora para secagem e essas coisas, né? Então a gente tem bastante fornecedores, tipo, que faz esse processo, que produz ali 3 toneladas, 2 toneladas por mês, né? A gente faz a compra, né? E vende. Então aí que ajuda a gente a poder vender mais carvão em cada mês, né? Perfeito. E, Flávio, quais que são os maiores canais de distribuição que vocês acabam utilizando nesse seu processo? Bom, então, como eu falei, né? A gente faz a venda indireta. Então a gente entrega para as empresas. Hoje são 4 empresas que a gente faz a entrega do carvão, né? E elas fazem a distribuição para o mercado, né? Então, a gente tem o nosso produto, faz a embalagem dele e leva até eles. Por exemplo, dependendo onde for a entrega, perto ali da nossa região, por exemplo, Guarapuava ou Maringá, a gente consegue fazer entrega direto para o mercado também, né? Evitando pagar frete, esses outros problemas que tem, né, na logística. Então, para você que está cursando administração agora aqui na Uniuv, o que você espera dessa faculdade que possa ajudar você tanto no teu negócio como pessoa? Bom, então a faculdade de administração vem ajudando bastante, né? Por exemplo, na parte de gestão de pessoas, né? A gente, novo ali nesse mercado, a gente acaba não sabendo lidar muito bem com pessoas, né? A gente não sabe o que cada pessoa pode entregar de si. Então, às vezes, o colaborador nosso lá pode estar sobrecarregado, o motorista ou o pessoal lá do barracão, né? Então, aqui a parte da administração, ela ajuda muito. Na parte de gestão de estoque também,
Quando a gente não tem conhecimento dessa área, acaba sendo muito difícil. Então, hoje a gente já sabe, né, que daqui 2 meses a gente vai precisar de tanto de lenha para fazer tanto de carvão, porque vai vender tanto. Então, isso daqui ajuda muito a gente a pensar no futuro, né, para conseguir não deixar o nosso cliente na mão, né. E também a parte de fluxo de caixa, acredito eu, né, por conta que de começo a gente ia fazer algum investimento na empresa e acabava mexendo no estoque da empresa ou no caixa da empresa, e acabava que com 2, 3 semanas para frente a gente sentia o peso de mexer no caixa da empresa. Então acabava que baixava o estoque, ficava sem lenha, e daí era uma bola de neve, né? Até você conseguir recuperar, até você achar novos fornecedores, porque acabava perdendo fornecedores por causa desse problema, né, de ter mexido no caixa. Hoje a gente já sabe, né, que tem que ter um caixa ali que a gente precisa, um armazenamento, um estoque num valor, né. Por exemplo, carvão, tem um problema, é o clima, né, que você depende muito do clima. Então, depende vez, semana ali, você não consegue produzir nada, né, por conta da chuva ou inverno. Inverno é bem chato, né. Então, por exemplo, a gente já tem que manter ali um estoque meio no padrão, né? Sabendo que a gente vai entregar ali para não se apurar, às vezes, no futuro, né? Certo. E Flávio, o Guilherme até comentou sobre o curso da administração e tal, mas você pensa em se pós-graduar ou até trocar de área da que você está atuando atualmente? Bom, até trocar de área já tinha pensado, né, em fazer algo mais contábil, né, por conta das finanças mesmo, mas quando eu fui vendo que a parte de gestão de pessoas era importante também, né, decidi ficar nessa área mesmo, né, para se especificar melhor. Bacana. E alguma pós-graduação você pensa em fazer, assim, algum mestrado, ou você só tem intenção de fazer essa faculdade de administração e para você tá bom, assim? Olha, como a gente tem que... como por exemplo eu lá de Cruz Machado, né, acaba sendo longe você vir até em União para fazer algum curso. Então a faculdade já em si é pesada, então às vezes você tem que virar uma noite ali por conta de uma entrega, tipo, que você precisa fazer no outro dia cedo. Então às vezes se torna muito pesado você estudar, você chegar 00:30 lá e ter que trabalhar ainda de madrugada. No outro dia cedo que você ia querer dormir, lá tem ligação do teu funcionário que quebrou máquina ou acabou o carvão, você tem que ir buscar, o caminhão quebrou no mato. Então, acredito eu que estudo acaba sendo muito pesado quando a gente tá nessa área, né? Fica uma correria, né? A gente tem que estar disposto, né, dia e noite para poder atender bem os nossos clientes e funcionários. Certo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Mas então você, como empreendedor novo, então está sendo bem corrido para você. No caso, estudar e trabalhar durante o dia. Não está sendo fácil, está apertado. E na parte que você falou que é familiar, e fica só em torno do teu irmão e você ali. O teu pai tem outra área separada, digamos assim, dentro da empresa, ou ele é um investidor, um sócio? Como que funciona essa parte da família? Na verdade, por o meu pai, ele já ser meio de idade, ele não se envolve muito nessa parte de... Ele tem os reflorestamentos, tipo, a maioria dos reflorestamentos que a gente usufrui hoje é dele, né? Então tipo, ele, por boa vontade, né, ele deixou a gente trabalhar, né, com isso. Daí, na empresa mesmo, ele não se envolve muito, até acho que por não querer se estressar ou essas coisas, né? Ele já tem o serviço dele lá, que cuida dos terrenos e das lavouras dele lá, e eu com meu irmão, a gente trabalha meio separado na empresa, né? Que é nos carvões, tudo. Certo. E agora, não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Perfeito. Então, seu Flávio, te agradeço muito, viu, senhor, por ter participado dessa pesquisa conosco, e caso o senhor precise, saiba que estamos sempre à sua disposição, viu, meu querido? Muito obrigado pela sua participação. Agora, pessoal, para nosso encerramento, estamos aqui na Uniuv, juntamente com os nossos colegas que já foram apresentados, e o nosso, claro, entrevistado, Flávio Kotek. Eu agradeço muito
pela presença de todos vocês e até a próxima.